Nós já estamos na linha com a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Senadora, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, ouvintes. É uma alegria voltar ao programa. Estava prestando atenção nas informações do Zé Maria e ele usou uma expressão de avaliação desse movimento, falando na força da ideia. E eu penso que a força do movimento se deu pela espontaneidade, pela maneira como os líderes, especialmente no meu estado, Denise, o Rio Grande do Sul, marcadamente, a maioria são caminhoneiros autônomos. A minha cidade natal, Lagoa Vermelha, na região nordeste do estado, ou Campos de Cima da Serra, eu diria que 90% dos caminhoneiros são eles o dono do caminhão e o próprio motorista. Então, o chamado caminhoneiro autônomo. Na região da Serra do Rio Grande do Sul, São Marcos, na região litoral norte, Três Cachoeiras, são conhecidas como a cidade dos caminhoneiros, porque a maior parte deles moram nessa cidade. O movimento de lá no Rio Grande do Sul foi inteiramente pacífico, não houve nenhuma manifestação violenta, de respeito. E o que sobressai nessa movimentação toda é que o movimento, digamos, aboliu e rejeitou qualquer interferência político-partidária ou de parlamentares ou de líderes políticos num ano de eleições, o que eu considero extremamente positivo. E a bandeira do Brasil foi a bandeira do movimento, que também, digamos, confere à mobilização o caráter cívico do que fizeram os caminhoneiros. Eu também reconheço, claro, que as consequências para a economia toda de um prejuízo na exportação, de um prejuízo na paralisação de serviços essenciais. Lá no Rio Grande do Sul também o estado de muita produção, criação de aves, de suínos, a ração não chega, os animais estão morrendo, praticando canibalismo. Mas o que sobressai também é a mensagem que a categoria dá à sociedade brasileira. Aquela máxima de que o gigante, enfim, acordou para protestar contra uma carga tributária abusiva, contra a corrupção. E nós políticos, temos que levar essa lição à frente, porque não podemos mais tolerar o excesso de corrupção na área política. Então, isso também foi uma clara mensagem que o movimento entregou ao país. O protesto à carga tributária, aos maus serviços e a governos que sucessivamente são perdulários. Gastam demais, mas gastam muito mal. Então, eu acho que a sociedade, pelos caminhoneiros, acabou dando voz e vez àquilo que estava adormecido. O gigante parece ter acordado, não é, Denise? Os caminhoneiros acabam refletindo toda a insatisfação da sociedade com relação ao posicionamento do governo, em relação à posição dos políticos, em relação à situação crítica da economia brasileira. Nós temos um caos no país em função de desabastecimento, riscos mais sérios, mas a senhora colocou bem. Agora, a gente não vê uma resposta da classe política mais convincente, mais animadora. O que a gente vê é muito populismo no discurso. Senadora, como é que se sai dessa enrascada? Primeiro, eu penso, Denise, até pela lição que os líderes dos caminhoneiros deram. Você só resolve isso pelo caminho do diálogo. E o diálogo em alguma medida, a ação política. Ontem mesmo, eu estava indo para Maceió, fui convidada pelo presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, Jaime Martins, para participar de um debate sobre a judicialização da política. E eu saí do aeroporto de Brasília, primeiro porque a companhia aérea, a Gol, informou que havia imprevisibilidade no voo pela falta de combustível do voo 1996 que ia para Maceió. E estava na fila comigo o ministro Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo, que ia também para o mesmo evento, e o presidente da ANAMATRA, Guilherme Feliciano. Então, ali eu voltei para o Senado, porque entendia que pelo menos você falar e exortar, porque as medidas foram se sucedendo. A medida extrema do governo, da intervenção na área da segurança. E o que eu penso é que, na quinta-feira, nós tivemos uma reunião extraordinária às 19 horas, que se prolongou até às 10 da noite, quando o Eunice Oliveira assumiu os compromissos que a Câmara, na véspera, tinha aprovado. A questão do PIS/COFINS. No termo de acordo, por que o movimento continuou? Porque os motoristas autônomos, que são a maioria, especialmente no Rio Grande do Sul, não se sentiram representados ali. E eu disse que o governo precisaria, com urgência, chamar essas lideranças e ampliar o diálogo. E talvez, se isso fosse feito,
tivesse, sem uma medida extrema da intervenção, resolvido os problemas. Eles não estão desafiando, estão com manifestações públicas em várias cidades do Rio Grande do Sul, nesse momento, para revelar exatamente o grau de convicção e o grau de união da categoria, que une o Brasil inteiro. Então, o diálogo, nesse momento, é a saída. O Senado, porque entre uma das pautas que interessa aos transportadores, empresas e aos autônomos, diz respeito ao PLC 121, que trata de fazer referência, eu diria, um tabelamento de frete, e aí garantir a rentabilidade do serviço. Há também a questão do aumento do combustível e da fixação de uma política de preço para o diesel especialmente. O problema, Denise, você que é especialista na área econômica, é que um caminhoneiro acerta um frete saindo do interior do Rio Grande do Sul para ir para São Paulo ou para o Nordeste a um preço. Ao longo do caminho ele vai pagando diesel de preços cada dia majorados. Então isso também criou, digamos assim, foi a gota d'água que explodiu na reação dos caminhoneiros, porque já não suportavam mais essa situação. Houve mais de 10 reajustes sucessivos pela Petrobras, né? Pegou os caminhoneiros, inclusive, no caminho, em alguns casos. Por isso que eu digo, essa foi a gota d'água. E essa imprevisibilidade, não há atividade econômica nenhuma que seja capaz de suportar, por mais forte e consistente que seja. Você é do setor, conhece economia, então não pode estabelecer uma política com esse grau de imprevisibilidade. Então, agora, senadora, desculpe interrompê-la, a senhora defende que o Senado vote também a proposta que foi aprovada pela Câmara, que zera PIS/COFINS, ou a senhora acha que deve ser encaminhada uma outra proposta? Essa questão eu até quero louvar também de novo a compreensão dos líderes, aqueles que fizeram o termo de acordo que não foi aceito por todos. Mas eles compreenderam quando o governo diz: quando você tem um orçamento que já está muitíssimo apertado, com um déficit público elevadíssimo, você tem que tirar de algum lugar, porque o governo não pode emitir. Ele não emite moeda, ele não emite recursos. Então ele tem que tirar de algum lugar que já está do orçamento. E esse orçamento, o dinheiro do PIS/COFINS vai para onde? Vai para a área social, seguro-desemprego, assistência social. E aí o que seria? Você vai tirar para atender uma outra demanda que é emergente? A questão dos caminhoneiros, sim, mas o que é mais prioritário? O que tem maior relevância social? É o PIS/COFINS para essas áreas que são relevantes, né? Especialmente seguro-desemprego, numa hora que você tem aí 13 milhões de desempregados. Então eles tiveram a consciência e aí a relevância. Politicamente eu acho que foi uma jogada política botar isso, mas eles entenderam, por isso aceitaram que tivesse uma discussão maior sobre o impacto da medida, a desoneração do PIS/COFINS, sobre setores essenciais na área social. Agora, eles acham mais importante o 121, que trata do frete. E também essa questão de definir um regramento e uma política de preços do diesel pela Petrobras, que não seja diária, mas a cada 30 dias ou a cada trimestre, como for feito, e o governo bancar pelo Tesouro. De novo, o Tesouro vai ter que bancar ou subsidiar essa política que já contaminou, inclusive, o próprio desempenho da Petrobras como empresa de capital aberto com ações na Bolsa. Então, as perdas que a empresa já teve, você viu, foram extraordinárias nessa semana. Então, é preciso também resguardar essa estatal, que é um patrimônio dos brasileiros, né? Porque ela é ainda uma empresa mista pública, com controle acionário da União. Então, o Senado precisa votar, ela está na CAI, a relatoria será do Romero Jucá, e ela tem que passar em 3 comissões. E você sabe, Denise, quando há vontade política, se decide isso rapidamente. Ele passa a ser relator das 3 comissões, e isso se vota até por acordo de liderança. Não precisa nem ser uma votação nominal, essa questão do 121, para atender, eu diria, a principal demanda dos caminhoneiros em relação E olha, Denise, isso vem de 2015, quando a Dilma enfrentou uma greve de caminhoneiros também. A senadora Ana Amélia, eu agradeço muito sua participação aqui no nosso Jornal da Manhã especial, com cobertura total do que está acontecendo no país em função dessa paralisação dos caminhoneiros. Um bom dia para a senhora.
Um bom trabalho, Denise. Obrigada pela oportunidade. Parabéns, porque a Jovem Pan está sempre sintonizada com os momentos cruciais do nosso país, como é este em que o Brasil acordou. Um grande abraço.